Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula de MySQL. Hoje a gente começa a estudar as operações de agrupamento ou seleção de registros com o Group By. O Group By ele é uma categoria aqui de comandos que a gente junta, que a gente coloca em uma mesma categoria elementos que são iguais. Então vamos supor que eu tenho uma tabela lá com uma tabela lá de regiões e eu quero saber todos os registros que tem como região o sul de Minas, por exemplo, né? Então eu agrupo o sul de Minas em uma categoria e eu posso fazer a contagem de quantas pessoas estão dentro da categoria sul de Minas, por exemplo, né? Então é para isso que serve o grupo by. Ele agrupa registros com base em uma ou mais colunas, cujos valores sejam iguais, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantos alunos eu tenho do sexo masculino na minha sala de aula, na sala de aula lá do técnico informática. Para isso, eu faço um group by. Veja que eu não estou somando, né, nem separando, eu estou agrupando registros, né? Então, esse aqui é um comando de agrupamento, de não agregação, né? Eu não estou agregando registros diferentes, né? Eu não estou separando registros diferentes, não. Eu estou pegando uma categoria somente e separando ela como uma contagem específica, né? Então, é um agrupamento de registros iguais. Para isso que serve o grupo by. Ele permite realizar funções de agregação em cada subconjunto agrupado de registros, né? O que é isso? Depois que eu fiz o agrupamento, eu consigo realizar alguma função de agregação, como aquelas que a gente já viu. São as funções, né, de soma, que eu crio os limites, né, que eu posso criar tanto também fazer médias, né? Então para isso que serve o grupo by. O interessante do grupo by também que vocês precisam observar que ele vem antes da cláusula where, né? Quando ela existe aqui no nosso comando, né, no nosso comando SQL, ele vem depois do where. E ele vem antes do order by, né? A gente já viu o order by é um comando de ordenação, né? Depois eu tenho o limit, né? Que vem com o offset e o limit, que ele limita o retorno dos meus registros. Isso é interessante vocês saberem, porque se vocês utilizarem o grupo by depois do order by ou do limit, pode ser que dê errado a sua consulta. Então vocês têm que entender que ele é um comando de agrupamento que ele vem sempre antes do order by. Então ele agrupa registros em uma classe específica. Esses registros eles têm que ser iguais, eles têm que vir de colunas, né, de mesmas colunas ou colunas diferentes, mas que os valores sejam iguais, né? Então, se eu usar 5 tabelas diferentes, né, eu quero saber dentro dessas 5 quais os alunos que estão na região sul de Minas, né? Então, sul de Minas é o mesmo registro que eu tenho em colunas diferentes, em tabelas diferentes. Então, ele vai agrupar e eu vou saber quantos alunos eu tenho que existe, né, que tem o mesmo registro sul de Minas. Para entender melhor, né, nada melhor do que a gente praticar, vamos lá acionar o nosso phpMyAdmin, ativando aqui o Apache MySQL. Vamos acionar o phpMyAdmin no nosso localhost, phpMyAdmin. Eu vou selecionar aqui a minha DB Curso Web, que é meu banco de dados. E aqui eu vou acionar, clicar em cima da minha tabela TB Alunos, para mim retornar todos os meus registros que eu tenho. Veja que aqui na coluna Interesse, né, eu tenho vários tipos de interesse. E quando eu clico nela, veja que ela agrupa, né, ela faz um agrupamento, ó, por saúde, né, depois ele vem por música. Veja que os meus registros aqui eles estão limitados a 25, né? É isso que a gente estudou na última aula sobre a paginação e o limit, né? Aqui eu tenho o limit, aqui eu tenho a paginação, que é o offset. Então eu vou colocar sem registro só para a gente ver todos. Olha, como eu cliquei aqui em interesse, né, então ele agrupou
todos os meus alunos que têm em comum saúde, né? Se eu clicar de novo, ele vai, ó, por esporte, por ordem alfabética, né? Assim também aqui em idade, né? Vai agrupar todos que têm a mesma idade, ó. Todos que têm 3 anos, né? Um só que tem 4, um que tem 6, né? 2 que tem 9, né? Então, isso que a gente chama de agrupamento, né? Então, eu estou fazendo um group by por interesse. Veja que é uma mesma coluna e que tem mesmos valores, né? Mesmos valores aqui registrados dentro dessa coluna. Isso que a gente chama do group by. Porém, dá para a gente fazer, né, alguns comandos de agregação que eu posso retornar alguns valores aqui, né? Eu posso fazer alguns cálculos, né, para mim saber quantos alunos que têm interesse em esporte, né? Para mim fazer o cálculo de idade, a média de idade, né? Então eu posso fazer alguns cálculos de agregação utilizando o group by. Então, se a gente viu como que eu faço aqui clicando, né, quando eu faço um agrupamento aqui, a gente vai aprender como que a gente faz esse comando, né, esse comando SQL. Vou utilizar esse comando aqui como um comando de exemplo. E olha só, eu vou selecionar todos os registros em TB alunos, onde o interesse é igual a jogos. Vou copiar esse comando aqui e vou executar. Veja, né, eu fiz um agrupamento, né, eu trouxe todos os que têm como mesmo interesse jogos. Então aqui, por exemplo, né, eu fiz um agrupamento, porém só em jogos, né? Veja que eu tenho 15 no total. Quais que têm interesses aqui? Música, por exemplo, né? Vou colocar aqui música. E veja que agora eu tenho 19 no total. Mas como que eu sei os valores de todos agrupados, né? Eu quero saber todos, né? Eu quero retornar quais são os interesses, né? E qual o total desses interesses, né? Então, para isso a gente usa o group by. Eu vou copiar aqui nosso comando. Então, ao invés de eu usar agora o agrupamento na cláusula where, né, que na verdade é um filtro, eu vou usar o comando group by. Group by interesse. Eu vou copiar esse registro aqui, só para a gente guardar, viu, pessoal? Então, pessoal, ao executar esse comando de group by, veja que ele me traz 4 registros, né, no total, né, na verdade 5, né, de 0 a 4. Então, os interesses que eu tenho são esporte, informática, jogos, música e saúde, né? Ele agrupou aqui, ele retornou para mim todos os agrupamentos que eu tenho em interesse. Então, para cada um desse aqui, né, para cada um desse agrupamento, eu tenho uma subclassificação, né? Então, dentro de esporte, eu tenho vários registros. Dentro de informática, eu tenho vários registros. Jogos também, música também, saúde também. E esses registros que ele me trouxe, veja que eu tenho nome, idade, interesse, e-mail e estado, é o primeiro registro de cada um, né, desses subgrupos. Então, o primeiro registro que eu tenho como interesse esporte é esse da Jordan, né? O primeiro registro que eu tenho como interesse informática é o da Scarlett. E o de jogos, Lancey, né? E de música, Nash. E de saúde, Lily. Então, eu tenho subgrupos, né? Dentro de interesses, né? Então, dentro de esporte, eu tenho um subgrupo, né? Uma categoria esporte. E dentro de esporte eu tenho vários registros. Dentro de música eu tenho vários registros, dentro de jogos vários registros, dentro de música, né, vários registros e saúde vários registros. Esses que me retornaram como exemplo são os primeiros registros de cada um deles. Mas na verdade dentro desse agrupamento eu tenho outras dezenas de registros. Então se eu quiser saber
quantos registros eu tenho dentro de esporte, né? Quantos registros eu tenho de informática, quantos registros eu tenho dentro de jogos ou música, né? Eu tenho outro comandinho, né? Veja só. Então, basta eu fazer assim, ó, que aqui dentro do meu select, eu vou dar uma vírgula e vou dar um count, que é uma função de agregação, que a gente já viu, que ele conta, né, a quantidade de registros. Ele vai dar um count para cada um desses, né? Então, eu coloco aqui, ó, entre parênteses, asterisco. Então, para cada subgrupo aqui dentro de interesse, ele vai fazer uma contagem. Então, eu vou executar isso aqui. E agora veja, né, que eu já trouxe outro elemento aqui, que é um count, que ele quer me dizer que para esporte eu tenho 22 registros, né? Para informática eu também tenho 22 pessoas com interesse em informática. Para jogos 15, para música 19 e para saúde 22, né? E esses registros que ele me retornou aqui são os primeiros registros que estão dentro dessa subcategoria, né? Dessa subcategoria esporte, informática, jogos, música e saúde. A gente pode melhorar um pouquinho, né, mais aqui nesse comando. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, fazer um select em todos os registros, mas na verdade eu vou pesquisar só o interesse, né? E vou dar um count para mim saber quantos registros eu tenho em cada um dos interesses, né? Então agora eu já não trago mais aquele primeiro registro que a gente trouxe, né? Eu trago só o agrupamento que eu quero, que vai ser o interesse. Vou executar o meu comando. Tá lá, né? Dessa forma fica mais interessante, né? Quando eu quero saber a quantidade de elementos que eu tenho em cada um dos interesses, utilizando o nosso group by, utilizando o count e retornando, né, a coluna que eu quero contar, né? Então veja, né, para esporte eu tenho 22 elementos, para informática também, jogos 15, música 19, saúde 22. Para melhorar ainda mais, a gente pode mudar o nome dessa coluna, né? Veja que ela está em count, né? Mas fica ruim quando a gente vai visualizar no relatório, por exemplo, né? Então, para isso, a gente usa apelidos. Veja, né? Então, aqui, ó, eu coloco as, então o nome que eu desejo, né? Por exemplo, total por interesse. E ao mandar executar agora, né, esse comando, a minha coluna count, ela tem outro nome, né? Eu mudei a nomenclatura dela, né? Então eu usei a minha função de agregação count e dei um apelido para ela na hora de mostrar ela no meu relatório, por exemplo, né? Então isso aqui é uma visibilidade melhor, né? Quando a pessoa vai ler o relatório, às vezes ela não é a pessoa da área de informática e ela precisa entender o que representa aquela coluna, né? Que na verdade é um cálculo, né? Um agrupamento e também uma agregação. Bom, e digamos que eu queira agora fazer um agrupamento por estados, né? Então a gente sabe que a gente tem 27 estados na federação, né? Então eu venho aqui, vou alterar isso aqui, select asterisco, né? E agora o meu grupo by vai ser por estado. Vou copiar esse registro também, tá? E vou executar. Veja, né, que ele trouxe 27 registros no total, porque são 27 possibilidades, né, diferentes de estados que eu tenho aqui na minha de cadastro, né? Então, para cada um desses estados eu posso ter um ou mais registros, né? Pois bem, então a gente pode melhorar um pouco. Então, novamente, né, ao invés de selecionar todos os registros, eu coloco aqui que eu vou selecionar o estado, né? Dou aqui um count, para ele contar quantos registros eu tenho para cada estado,
e vou dar um apelido para essa coluna que ele vai mostrar. Utilizando o S, que é o Ls, né? E vou colocar aqui como nome total por estados. Então agora eu vou saber para cada estado quantos alunos eu tenho, né? Agrupando os meus registros por estado, né? Então vamos supor, eu quero fazer um relatório para me saber quantos alunos eu tenho em Minas Gerais, quantos alunos eu tenho em São Paulo, quantos alunos eu tenho no Rio Grande do Sul, né? Então ao executar esse comandinho aqui, só copiar esse registro, veja, né, que para o Acre eu tenho um aluno, né, para Alagoas 8, Amazonas 3, no Pará 4, Bahia 2, né, e assim por diante. Então essa é a nossa função de agregação, quando eu preciso agrupar os meus elementos por uma coluna específica ou mais de uma, e que elas têm o mesmo, né, o mesmo elemento, né. Então eu estou agrupando os meus registros por um único elemento em comum, né, dentro da minha coluna, que neste caso aqui é estado. Então, por exemplo, se você quiser saber todos os registros aqui do Ceará, né, fica bem mais simples. Basta a gente usar agora a cláusula where, né? Então, eu venho aqui. Na verdade, eu vou selecionar tudo, não posso só fazer a contagem. Todos os registros de tal estado. E eu não vou usar mais o agrupamento, né? Eu vou usar o meu filtro. Estado igual, eu vou colocar aqui Espírito Santo. Então assim eu consigo saber, né, quantos registros eu tenho para o Espírito Santo, né, que na verdade são 5. Tá? Então esse aqui não é um group by, né, é uma agregação. Quando quiser agrupar, né, basta usar o grupo by para me saber todos. Mas aqui eu estou selecionando todos o que tem como estado Espírito Santo. Então, pessoal, vocês precisam entender que o grupo by ele agrupa registros, né, com base em uma ou mais colunas, cujos valores são iguais, né? Então você faz esse agrupamento e você pode realizar, a partir desse agrupamento, né, pode realizar funções de agregação, né, como totalizadores, né, fazer comparações dentro de cada subconjunto que foi agrupado, né? Então eu tenho registros, né, dentro desse agrupamento comum. Qual é o caso de interesse, por exemplo? Quando eu quero saber quantas pessoas têm interesse em comum, né, eu faço um agrupamento, falo qual que é o interesse, e dentro desse agrupamento eu consigo fazer cálculos, né, cálculos matemáticos, cálculos aritméticos, né, e funções de agregação. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema nas próximas aulas. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição.